Bom dia a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu gosto bastante que a palestra seja interativa. Se vocês forem tendo perguntas sobre o tema, a gente vai interagindo, porque eu acho que é bem interessante a gente crescer com a experiência do outro. Então, vamos trocar. A palestra de hoje é o ser e os seus papéis na vida. A trajetória do espírito, nós sabemos que, através do Livro dos Espíritos, que nós fomos criados simples e ignorantes e nosso objetivo é a iluminação. Então, aqui a gente poderia dizer que é uma trajetória. O objetivo é evoluirmos, nos iluminarmos. Nesta trajetória, a gente vai estar exposto a quê? A diversas encarnações. Então, o processo de evolução do espírito são as diversas encarnações. É a forma de podermos, é o formato, cadê minha amiga? É o formato, como diz os paulistas, para que possamos ter experiências em várias encarnações e, através disso, podemos nos iluminar. Como a gente vai fazer isso? A gente vai vivenciando em várias encarnações o quê? Papéis. Nós vamos vivenciando papéis e todos esses papéis que a gente vai vivenciando, eles vão nos dando essa possibilidade a essa caminhada evolutiva. Então, vocês aí poderiam estar dizendo, que papéis, Quais são esses papéis, Então, todos os papéis que disponibilizam ao ser experimentar e lapidar as suas emoções, são os papéis válidos para que a gente possa nos iluminar. Então, a questão, quais seriam esses papéis, Se vocês pensarem, quais seriam eles? Então, vamos pensar no primeiro. Qual o primeiro papel quando a gente reencarna? Primeiro papel, masculino ou feminino. Vai estar estabelecido se nós vamos nascer homens ou mulheres. E dentro da experiência feminina, nós vamos viver uma série de circunstâncias ligadas, uma série de energias ligadas ao feminino. E quando reencarnamos como homens, vamos viver uma série de experiências ligadas ao masculino. Então, aqui já tem uma definição de papel quando nós nascemos. Qual deles a gente vai vir, Uma segunda definição, todos somos filhos. Nascemos como filhos. Todos nós vivemos a experiência de sermos filhos. Então, um dos papéis, vamos dizer, principais da vida, inicia a gente conhecendo quem nos acolheu. Então, no papel de filho, onde nós poderemos treinar quando recebemos bons cuidados, nós treinaremos a aprender a confiar, a respeitar, a ser cuidado, a ser amado, a importância de sermos acolhidos e sermos educados. Então, muitos de nós temos a oportunidade de, logo cedo, termos contato com esse acolhimento. Esse acolhimento vai direcionar uma parte de como vai ser a nossa vida. Claro que vai fazer o quê? Vai nos preparar, vai preparando o ser a viver os desafios do nosso plano de vida, tudo que vem a suceder. Então, quando chegamos nesse papel de filho, nós vamos ter um preparo. Bom, existem situações aos quais nós não receberemos, porque várias pessoas não tiveram oportunidade de receber esses bons cuidados? Existe. Existe o caso dos abandonos, das crianças que perdem os pais por alguma eventualidade. E isso vai impedir que elas aprendam a importância de ser amado? O que vocês acham? Não. Ok. Então, a mensagem no papel do filho, porque todos os papéis que a gente vive, vai estar sempre nos levando uma mensagem, Tanto na ausência como na presença dos cuidados na vida do ser, pode levá-lo a aprender a importância do amor. Porque nós aprendemos tanto recebendo, como muitas vezes não recebendo. A gente recebe os cuidados, é amado, somos encaminhados, e isso favorece a nossa trajetória, porque muito cedo a gente entra em contato com essa energia maravilhosa que são os cuidados. Porém, em certas circunstâncias, em algumas encarnações, alguns de nós aqui, ou podemos conhecer alguém que não teve essa oportunidade de receber isso. E nem por isso
essas pessoas não vão aprender a importância, porque a ausência se caracteriza em muitas vezes nos tornarmos excelentes pais, porque por alguma eventualidade não tivemos esse cuidado. Então é muito importante que nessa fase, não como filhos, porque ainda somos crianças, mas como pais agora que somos, ou então como futuras famílias, né? Estou vendo vários casais aqui novos que estão se constituindo, como futura família, lembrarmos dessa importância de quando estamos com uma criança, com um espírito ao qual somos as pessoas cuidadoras, lembrarmos desta base, como a criança precisa desta base para que ela se desenvolva com mais facilidade. Então tem uma mensagem de Meimei, através de Chico Xavier, que ela diz: meu filho, o lar é o berço do teu destino. Então nós sabemos e aprendemos de uma forma ou de outra, por termos ou pela ausência, a importância desse aprendizado no lar. Então esse é um papel, esse primeiro papel dá uma direção à nossa vida, né? À nossa experiência. Então o segundo papel é a jornada do aluno. Então a maior parte de nós, aqui com certeza todos, né, vivemos essa jornada do aluno. Infelizmente, a gente sabe que ainda existe alguns locais que algumas pessoas não estão ainda com a disponibilidade de ter escolaridade. Mas isso hoje já é implantado em muitos e muitos países, né? Então, no papel de aluno, o estudante poderá aprender o quê? A conviver em grupo, a dividir, a esperar a sua vez, a obedecer à autoridade e, principalmente, a valorizar a amizade, porque ali ele é exposto a outros coleguinhas e ele vai aprendendo a dividir, vai aprendendo a gostar do outro, a criar vínculos esses que no futuro vai ser extremamente importante para que ele possa se realizar como ser humano, né? Bom, ele vai estar nessa fase, neste papel de aluno, sendo requisitado o quê? A primeira consciência de ter deveres e responsabilidades. Então a gente começa a adquirir nesse papel a consciência da responsabilidade, porque nessa fase ele já tem um homework, ele já tem os pais que vão cobrar dele um bom andamento na escola, ele tem os professores que vão também cobrar dele, e ele começa a perceber que a vida não é essa fantasia de brincar, tudo só para mim lá em casa, e sim, ele começa a perceber esse envolvimento com a vida, porque ele começa a ter que dar uma resposta àquilo que é pedido a ele, que seria a resposta, seria a responsabilidade, né? Mas o enfático da mensagem do estudante é aprendermos através do caminho do saber a importância de educar nossa inteligência, porque através da escola nós vamos ampliar essa inteligência, vamos ter essa possibilidade de ampliarmos a nossa inteligência, né? Ampliando assim a nossa consciência lógica, para fazermos melhores escolhas, lapidando nossos instintos rudimentares. Então, a consciência lógica vai proporcionar o quê? O raciocínio, o entendimento do que é melhor para nós. Nós sabemos que quando nós agimos por instinto, nossos instintos rudimentares, nem sempre nós somos assertivos nas nossas escolhas. E quando nós agimos de uma forma raciocinada, buscando entender, buscando os pontos prós e contras, nós somos mais assertivos e fatalmente as consequências vão ser mais positivas. Até aqui está tudo bem? Todo mundo já passou pelo papel de estudante? Tem gente passando agora, né? Nossa casa está numa fase fantástica. Várias amigas, várias facilitadoras aqui voltaram à escola. E está assim uma coisa. Agora a gente encontra e elas falam dos professores. Ontem nós estávamos na festinha de Maísa e Cida contando da aula, do desafio da idade dela estar estudando. Fantástico, é um gás, né? Maravilhoso. Então, isso nos leva a pensar o quê? Nós somos eternos estudantes. Este papel inicial é o pontapé, né, da partida. Nesse pontapé da partida, vai fazer o quê? Que a gente aprenda a gostar de estudar. Porque estudar é fantástico.
qualquer que seja, estudar na escola, ou fazer um curso, ou ser autodidata, estudar aqui, nossos ciclos de estudos, né? Qualquer coisa que nós nos interessemos a conhecer mais profundamente, representa estudo, né? Então, eu trouxe uma frase de Emmanuel, psicografada através de Chico Xavier. Ele diz: quando a consciência dorme, se torna difícil frear os instintos. Então, ele está reforçando. Eu acho que até devia ter só trazido essa frase e não precisava ter trazido a parte de cima. Porque ele diz, se a gente não desenvolver e ampliar a nossa capacidade de compreensão, nós vamos agir apenas pelos nossos instintos, as nossas emoções, né? E seremos menos eficazes nas escolhas. Outro papel é o trabalho, né? O papel do trabalhador, onde poderemos aprender a importância de um ofício, o respeito à hierarquia, os horários e regras. Paulista, viu? Paulista gosta de horário e regra. O trabalho em grupo, a criação, a produtividade. Então, o trabalho é algo até que eu gostaria de enfatizar um pouco. Muitas vezes a gente vem de uma crença, a gente comprou essa crença, ou porque nos foi vendida socialmente, que trabalhar não é legal. Trabalho é muito chato. Eu trabalho muito. É muito cansativo. O que eu quero? As filas vão engrossando. Eu quero ganhar na loteria. E aí, quando você fala para a pessoa, você quer ganhar na loteria para quê? Para não fazer nada. Sem o trabalho, nós não poderíamos estar aqui tendo um projetor, né, falando no microfone, estando nesse ar-condicionado confortável, porque tudo isso é fruto do trabalho de alguns, né? E esse trabalho foi gerando um progresso, e através desse progresso a gente pode estar aqui vivendo essa mesma coisa que Jesus fazia em algum lugar, falando com as pessoas sem microfone, sem nada, e hoje a gente está aqui trocando ideias, mas nesse conforto, esse conforto fantástico que está ligado ao trabalho. Então, eu acho que se a gente não reconfigurar, vamos chamar assim, dar um update às nossas ideias em relação ao trabalho, como é que a gente pode incentivar e mostrar para o nosso filho que trabalhar é bom? Se eu chego em casa e só reclamo, né? Ele assiste toda a infância, a juventude dele, eu só reclamando. Não quero, graças a sexta-feira, não aguento mais. Claro, a gente está cansado, o trabalho exige da gente fisicamente e mentalmente. Claro, isso cansa. A gente não está falando aqui que o papel do trabalho não é um papel cansativo. Mas espera aí, se eu não aprender a ter a ideia, a reconfigurar a minha ideia, que o trabalho é salutar, que o trabalho é saudável, que o trabalho gera progresso, como que eu vou poder passar para o meu filho essa ideia? Fatalmente, meu filho vai corresponder a uma ideia muito parecida com a minha, até que ele possa ter a sua própria ideia, né? Então, é muito interessante que a gente reconfigure isso, porque eu acho que o papel do trabalho é fantástico. Por quê? Porque dele, o fruto do papel do trabalho, vai ensinar a gente o quê? A nos cuidarmos. A gente vai aprender, através do trabalho, nos auto-administrar, administrar as nossas necessidades. Porque quando eu chego no trabalho, eu posso pagar aquele celular bacana que eu gostaria. Eu posso vir aqui de carro, porque através do trabalho, eu posso ter um carro, né? Então, eu vou aprendendo o que através do trabalho? A me gerenciar. Eu vou descobrindo que eu sou um ser independente, que apesar de toda a ajuda que eu posso ter recebido do coletivo, da minha família, dos meus pais, qualquer que seja a circunstância na qual eu cresci, eu vou poder cuidar de mim. Então, o trabalho, ele vai despertar a minha individualidade. Eu vou perceber a minha individualidade através do cultivo do trabalho, né? Então, a mensagem no papel de trabalho é aprendermos que, através do trabalho, vamos nos autodesenvolver. A gente vai estruturar a nossa vida, nossa moradia, todas as nossas necessidades, para nos tornarmos independentes, como eu acabei de dizer. Usando nossa energia criadora e servindo e produzindo, encontraremos na dinâmica... Usando nossa energia criadora, servindo e produzindo, encontraremos na dinâmica produtiva da vida. Então, para que a gente perceba e entre na dinâmica produtiva, a gente precisa gostar de trabalhar. Então, você gosta do que você faz?
Não gosto muito, ok, faça alguma coisa para fazer outra coisa. Agora, eu não posso, aprenda a gostar do que você faz. Perceba nos detalhes daquilo que você faz, independente se não é o que você sonhou, a parte positiva. Você sustenta a sua família com aquilo que você faz. Eu preciso ficar eternamente fazendo isso? Não. Eu posso fazer um curso, eu posso me habilitar e desenvolver qualidades em mim que eu possa fazer outra atividade que não é mais essa. Outra coisa, a gente pode ter escolhido uma atividade que serviu por muitos anos, mas agora que eu cheguei numa fase mais madura, eu tenho vontade de fazer outra coisa. Não é problema. Eu posso me licenciar, né? Eu posso tirar um degree, eu posso fazer um curso, eu posso aprender, que talvez nem precise de um curso, e eu me habilito a entrar numa outra atividade. Mas vamos buscar essa conexão entre trabalho e prazer. O prazer de fazer o que você faz. Porque a gente tem que pensar que nós levamos horas do nosso dia vivendo esse papel, o papel do trabalhador, né? Então, eu trouxe uma frase de Emmanuel, que ele diz, tem trabalho, a oficina em que podes forjar a tua própria luz. Então, é no trabalho que a gente vai forjar o nosso próprio desenvolvimento. Que é o que ele quer dizer como luz é nos desenvolvermos. Através do trabalho, nós evoluiremos. Né? Como a gente acabou de falar, tudo que a gente usufrui hoje é a evolução do ser. Evolução de qualidades, de aprendizado e possibilidades que o ser foi descobrindo e vem descobrindo a cada dia. Né? Bom, um outro papel que eu acho extremamente importante que a gente exerce na vida é o papel de parceiro. A gente vai viver no papel de parceiro, que é um desejo de muitos, né? A gente vai ter o desejo de construir uma família. É um instinto natural. Eu diria que a maior parte do ser humano gostaria de poder construir uma família, né? E essa construção, ela pode ser através do casamento ou através de relações parceiras. Porque eu não vejo a parceria, ter um parceiro apenas como um casamento. Eu acho que se você tem um sócio e você vive o dia inteiro com esse sócio, é uma parceria. Vocês têm que fazer algo muito parecido que faz no casamento. Né? Até tenho uma amiga aqui, eu tenho duas amigas aqui que são sócias, e o que elas fazem? Elas têm que criar, elas têm que administrar, elas têm que melhorar a qualidade do trabalho delas para a companhia delas dar certo. Né? Elas têm que crescer juntas nas qualidades que as duas têm, para que elas possam evoluir, não é assim? Então, qual é a diferença disso para o casamento? O casamento não é isso? Nenhuma, né? Ah lá, a testemunha está ali, por isso que eu... Não tem nenhuma, porque a gente tem que ter o quê? Tolerância, paciência, entender as dificuldades do outro, a diferença, né? O ritmo, tudo. Né? E isso é tudo que a gente vai ver aqui que vai requisitar o casamento. Então, é interessante que a gente também veja a parceria não só como relacionamento afetivo, casamento. Né? A parceria é feita em várias dinâmicas e que vai promover algo muito parecido com a instituição casamento. Então, Zebra, Walter não quer aparecer, por que a gente deve casar? Walter, você tem alguma coisa contra o casamento? São 35 anos, Walter. Ah, ele reagiu. Rápido. Rápido. Bom, se alguém tutibiou em pensar em se expor a uma relação afetiva, eu aconselho, exponha-se. Né? Porque eu acho que é enriquecedor nos relacionarmos. Ainda mais assim, tão intimamente, numa parceria. Né? Porque ela vai possibilitar a troca, aprender, entender, agradar, ceder, doar, perdoar, cuidar, ter paciência, respeitar as diferenças. Para as mulheres, então, ó, diferenças de ritmo, né? Porque a mulher quer agora. Né? O homem, ela solicita para o homem, mas é agora. Não funciona assim? Lá em casa não é assim. E muitas vezes esse agora é seu ritmo, não é o ritmo do outro. Né? Então, a gente precisa ter esse respeito ao ritmo. Né? De gosto,
porque a gente pode querer alguma coisa bem diferente, a gente pode ter um desejo diferente, né? E a gente vai aprendendo o quê com isso tudo? Nos entrelaçarmos, porque quando a gente troca, a gente se doa, a gente perdoa, a gente está fazendo o quê? A gente está se entrelaçando. E eu acho que esse é o ponto principal do casamento, da parceria que seja, nos entrelaçarmos. Porque quando nos entrelaçamos, crescemos na troca, né? Não é mais só a minha experiência, é a minha experiência somada com uma pessoa que eu escolhi como meu parceiro, né? É a única maneira de evoluir. Sozinho nem tem graça. Bom, porém, nós podemos estar vivendo o papel de solteiro, né? O papel de viúvo, o papel de separado, né? Muitos de nós aqui já se separou, né? Então, estar temporariamente ou não solteiro vai ativar o quê? Outras qualidades. Porque muitas vezes você não está vivendo a parceria, como é o caso de muitas pessoas aqui. Muitas pessoas aqui são casadas, muitas são separadas, algumas são viúvas, né? Algumas são solteiras. É um papel que a gente está fazendo, mas cada um desses que a gente vive vai ativar qualidades e circunstâncias que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, no papel do solteiro, o que vai ativar ou do viúvo ou do separado? Autocuidar-se, né? Isso é um processo muito normal. Eu tinha até uma amiga que foi 35 anos casada e ela vivia uma relação a qual ela não se envolveu muito em se autocuidar. Então, quando ela se separou, depois de 35 anos casada, o que aconteceu? Ela não sabia nem preencher o cheque. Ela não sabia quanto ela tinha, ela não sabia como fazer a autoadministração dela, né? Quanto ela gasta, quanto era a luz da casa dela. Então, ela precisou, na separação, ativar essas qualidades. Ela teve que aprender a se autocuidar. Então, a pessoa que é solteira, ou que é viúva, ou que é separada, vive essa experiência, que eu acho que é fantástica. Porque muitas vezes, dentro da relação, existe divisão de funções, mas também pode existir o quê? Uma acomodação nas funções. Tá? Acho até legal que a gente vai criar um curso aqui, eu estava dizendo, vamos fazer um rodízio nas funções. Então, cada mês, eu não sei quanto tempo a gente vai decidir, a gente vai fazer um rodízio. Então, eu sou responsável por isso, o outro por isso, o outro por isso. E aí vai fazer o quê? Com que a gente aprenda todas as funções. E isso vai nos tornar independentes em relação àquilo que a gente faz. Então, na parceria, às vezes a gente pode viver a dependência, pode acontecer. E, quando a gente vive a condição de solteiro ou separado, a gente vai aprender a ativar essa parte de administrar melhor os cuidados com a gente mesmo, né? Outra coisa que eu também acho bastante interessante é, às vezes na parceria, a gente vive tão intenso com o outro que nem todos aprendem a cultivar o seu próprio espaço. E quando você está numa condição solteira, você tem que aprender a gostar da sua companhia. E, gente, não tem coisa melhor do que gostar da sua companhia, né? Eu me lembro, uns anos atrás, a gente morava num local, tinha um calçadão, e eu andava sempre na praia, e eu aprendi, assim, eu ia fazendo as palestras de cabeça e ia treinando andando, né? Imagina, quem passava por mim, o que pensava, né? Ela é pirada. E era o momento, porque era o momento que eu ia andando, fazendo exercício, e às vezes, quando eu tinha visita ou alguém queria ir comigo, eu pensava, ai, queria ir sozinha, eu não vou poder estar com os meus pensamentos. E neste momento, eu percebi que eu gostava da minha companhia, que era importante a gente gostar da nossa companhia, gostarmos de estar com a gente, acharmos a gente fã, achar que a gente é legal, achar que a gente é divertido, rir dos próprios pensamentos que nós mesmos temos, porque às vezes são engraçados. Então, eu acho que uma das partes desse papel que ativa é a gente aprender a gostar da nossa companhia. Então, a gente vai rever o que é solidão, né? Porque a gente pode estar acompanhado e a solidão ser enorme. Então, a solidão não tem nada a ver com o estado civil. A solidão tem a ver com um vazio interno que eu não preenchi comigo mesmo, não é o outro. Ah, não, eu só largo desse parceiro quando já tiver outro engatilhado. Só está esperando, né? Quando eu não arrumar outra, eu não largo. É ruim, mas eu não largo. Por quê? Porque eu tenho medo da solidão. Mas espera aí, a gente não tem um parceiro para preencher nossa vida. A gente tem um parceiro para trocar quem nós somos.
né, para trocar experiências, porque é gostoso estar junto. Não porque eu tenho que ficar, porque sozinha fica difícil. Então, eu acho excelente essa parte criativa, que é você aprender a rever essa questão da solidão. Não existe solidão quando nós nos amamos a nós mesmos. Não existe solidão. E a outra coisa é sermos independentes e buscarmos vínculos afetivos, laços com amigos. Eu percebo também que, muitas vezes, quando temos parceiros, nos contentamos com isso e não criamos vínculos. Então, a gente vê isso quando as pessoas separam. Aí saem correndo ligando para a gente. Ai, que agora eu separei. Ai, menina, aquele relacionamento era tão ruim, ele não deixava sua amiga de ninguém. Agora eu estou reconectando os meus amigos. Então, peraí, ter parceiro não significa não fazer laço afetivo. Isso acontece com o homem também. Com o homem e com a mulher. Eu acho até que acontece mais com o homem. E quando nós estamos solteiros ou separados, nós cultivamos muito o laço afetivo. Porque nós aprendemos o quê? Valorizar a importância do afeto, a importância de nos entrelaçarmos com o outro. E eu acho que o equilíbrio é either way. Se a gente estiver neste papel ou no papel de ter um parceiro, que a gente continue valorizando. Porque vamos aprender só com uma pessoa se temos o convívio de tantas? São tantas mentes com tantas experiências diferentes que vão nos levar a um outro patamar que não é apenas uma, né? Então vamos valorizar isso. Então os valores da autoestima, eles serão valorizados uma vez que você terá mais exposição ao autocuidar-se. Então você vai ter uma tendência às vezes de ser até mais bem resolvido. Eu não falei nada disso para vocês não casarem, não, viu? Não foi o objetivo. Mas eu quis levantar isso porque muitas vezes nós ficamos aprisionados nessa ideia que temos que cumprir papéis. E isso não é verdade, nós vivemos papéis, né? Bom, então qual é a mensagem no papel do parceiro? É intensificarmos as qualidades necessárias para uma harmoniosa convivência entrelaçando-nos com o outro na sua excelência. Porque não adianta a gente se entrelaçar com o outro para fazer ele ser do jeito que a gente quer, né? Porque muitas vezes, numa parceria intensa, a gente quer se entrelaçar moldando o outro, né? Não, moldar não é o objetivo do papel de termos um parceiro, e sim respeitar o outro, né? Então a gente vai se entrelaçar na excelência do outro, no que o outro tem de melhor para nos oferecer, e infelizmente o de pior também. Proporcionando nos autoconhecer, porque, olha, essa é a parte, né? Com mais intensidade. Haja visto que o parceiro ajudará apontando facilmente seus defeitos, né? Porque não tem melhor espelho do que o parceiro, né? Para dizer o que você fez de errado. Caramba! Né? Eu estou aqui disfarçando e ele já percebeu as minhas mancadas, né? Que quando a gente começa a namorar, é uma maravilha, né? Você dança, danço. Você gosta de sair, gosto, né? Você gosta de tudo, né? Você acha isso legal? Acho, né? Você gosta de futebol? Adoro. Não sai do estádio. Quando você quer ir, eu vou quarta, vou quinta, vou sexta. Lá sou infeliz. Você não vai me largar em casa para ficar assistindo futebol. Peraí, eu sou o seu primeiro plano ou eu sou secundária? E aí o homem fala, cadê aquela? O pior é que tem. O pior é que tem. Hoje tem o divórcio, tem devolução. Então é interessante que... Como é que foi? Eu perdi essa. Já pensou se não tivesse? Então, eu acho que a parte boa do outro apresentar nossos problemas, apresentar, é que ele é um indicativo para nós, né? Porque muitas vezes, em função do ego, a gente tem dificuldade de perceber os defeitos. A qualidade é, eu sou tão legal, eu sou boazinha, eu sou uma amiga. As qualidades a gente menciona assim em 10 minutos. Mas os defeitos, nós somos mais resistentes, né? Porque não gostaríamos de tê-los. Então, com a convivência de um parceiro, de um amigo, aqui, por exemplo, no centro, a gente faz parceria. Então, um vai cutucando um defeito do outro. A gente cutuca de tudo quanto é jeito. Tira sarro, aponta, manda e-mail. A gente é criativo aqui.
E isso proporciona o quê? Que a gente, quanto grupo, né, porque somos aqui um